Eu acho que um ponto de cuidado, a gente tem muita responsabilidade agora, e eu vou falar a partir da minha dor, também é a partir de uma dor, né? E o que aconteceu quando fui fazer o curso do Instituto Maria da Penha, eu senti assim o coração tão quentinho quando eu vi que quem seria a pessoa, a nossa grande mentora era a professora Regina Célia, porque, e inclusive eu quero trazer esse tipo de reflexão, né? Eu quero aproveitar esse espaço para trazer esse tipo de reflexão, né? Quando a gente fala de violência doméstica, e quando a gente vê números, e quando a gente vê estatísticas e tudo isso, a gente está sempre sendo validada, a voz que a gente vê nas mídias, aí nas redes sociais circulando, é sempre uma voz de mulher branca. É sempre uma estatística de uma mulher branca. Sempre quando alguém vem do judiciário falar ou tomar uma decisão a respeito de alguma mulher, uma medida protetiva, por exemplo, é a partir de uma pessoa branca. Então, quando eu vim para o PAMITê, eu fiz muito essa reflexão, porque eu não vejo as pessoas, eu não vejo essa validação a partir de uma mulher preta. Eu não vejo essa voz falando sobre violência doméstica, e eu desafio vocês, inclusive, a trazer pessoas que falem sobre violência doméstica a partir de uma mulher preta. Então, quando foi a professora Regina Célia, assim, eu fiquei tão feliz, porque, gente, eu estudei, eu sou especialista em direitos humanos, diversidade e violência. Então, dentro da universidade, quando você vai estudar diversidade e violência, é sempre a partir de um professor branco, é sempre a partir de uma professora branca. E eu sempre, eu nunca me via nesses lugares, eu nunca me via nessas estatísticas, eu nunca via o meu público, as pessoas que eu atendo. Não são essas pessoas, são pessoas pretas, são mulheres pretas. Então, eu desafio vocês, inclusive, né? E eu vi que esse espaço que eu estou ocupando agora é um espaço de muita responsabilidade, né? Porque eu preciso falar que existe esse dado, né? Essa intersecção, existe esse atravessamento da gente falar sobre violência doméstica, mas a gente precisa falar sobre violência doméstica de mulheres pretas. É esses números que estão aumentando, sabe? Então, é uma grande responsabilidade para mim colocar o meu rosto. Isso é uma coisa que eu tinha muita dificuldade, assim, de colocar o meu rosto, de ser a fala, né, a capa de alguma de algum banner aí, de alguma coisa, né? E as pessoas sempre falam muito isso, não, Patrícia, você tem que ser a cara do Centro Teresa, por exemplo, né? Mas a impressão que dá é que, se eu sou a cara do Centro Teresa, eu vou falar só sobre raça, por exemplo, que é o que as pessoas acham que mulher preta tem que falar, é só sobre raça. Então, a gente não é especialista em mais nada, né? Eu fiquei super feliz quando eu vi que a Maristela, ela estuda HQ, assim, né? Porque eu vejo as crianças pretas consumindo isso. E você não tem uma voz que fala sobre quadrinhos. Uma mulher falando sobre quadrinhos e sobre personagens pretos. Eu fiquei pirada, assim, porque a gente precisa se identificar nesses lugares. A gente precisa se identificar nessas falas e nessas pautas. Então, quando eu vou fazer, às vezes eu vou fazer só uma capacitação, um curso de aceleração, e eu chego lá, a professora é uma professora branca. E aí eu fico esperando ansiosamente que ela me traga estatísticas a partir de mulheres pretas. Isso não acontece, porque a nossa literatura é branca, a nossa pesquisa é produzida por mãos brancas. Então, é uma grande responsabilidade para nós, mulheres pretas, a gente não está aqui só para falar, a gente está aqui para falar também de raça. Mas existe aí a interseccionalidade, a gente precisa falar que essa mulher preta, ela tem um outro recorte quando a gente está falando sobre violência doméstica. São as mulheres pretas que estão apanhando mais, que estão morrendo mais, são seus filhos que estão na favela, na comunidade, a Altamisa vai vir falar sobre isso. As mulheres que a Altamisa atende são mulheres pretas. Mas quando você vai para a rede social, aquela fala, aquela validação, aquele texto impecável, aquela pesquisa que foi produzida, foi tudo a partir de uma pessoa, né, branca, de uma perspectiva branca, de uma leitura branca, de um olhar branco. Isso para a gente ainda, há 2 dias atrás, e eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso, eu tive uma crise de choro na frente da tela do meu notebook aqui, eu chorei compulsivamente, assim, alguns minutos, enxuguei e voltei. Porque quando eu vou tentar me encontrar nesses espaços, vai em grandes jantares, para doações,
para grandes instituições, para grandes movimentos de terceiro setor, que é o meu lugar. Eu não fui convidada, por exemplo, mas quando você vai ver aqueles espaços, estão repletos de pessoas brancas tomando decisões sobre a sua vida. E aí eu fico, né, fico daquele jeito, não posso falar um palavrão aqui, né? Mas e aí, aquela raiva dentro de mim, eu posso nomear isso porque eu preciso nomear isso, é que vocês estão aí decidindo sobre as pessoas que eu atendo aqui na comunidade. Né? Então, assim, isso me dá uma angústia, mas me traz, sobretudo, uma responsabilidade de que, ok, eu vou continuar colocando a minha voz aí, a minha perspectiva, o meu olhar, porque as pessoas precisam se identificar com suas dores, e eu acho que eu tenho essa responsabilidade, apesar de me trazer muita dor, eu tenho essa responsabilidade, sabe, de ser essa cara preta que vai aparecer para falar sobre as dores dela, porque até então as únicas coisas, pessoas, e não estou invalidando, tá, gente, a pesquisa de ninguém, mas tragam mais mulheres pretas para falar sobre violência doméstica, porque não é o que a gente vê, não é o que eu consigo pesquisar, eu tenho trabalho dobrado, mulher preta tem sempre o trabalho dobrado para fazer qualquer coisa nessa vida, inclusive para fazer pesquisa, porque a gente não se acha nesses dados. E isso é uma coisa que é muito, muito complicado. Sobretudo dados de violência, gente. Olha a cor da violência. Mas não somos nós ainda que estamos produzindo isso. Né? Então, alguém tem que começar e a gente está aí disposta a continuar nessa trajetória aí. Muito bem, muito bem.